dia da economia, com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, nós trouxemos a notícia. O ministro Jonathan de Jesus, do TCU, determinou inspeção nas dependências do Banco Central para investigar os procedimentos que levaram à liquidação extrajudicial do Banco Master. Essa é uma medida que tem gerado preocupação entre investidores que esperam reaver o dinheiro investido e garantido pelo FGC. Há algum risco de o processo ser cancelado? Olha, o que está acontecendo é uma anomalia do ponto de vista institucional. Não compete ao TCU supervisionar a supervisão bancária. Ele não é um órgão acima do Banco Central. O que é o TCU? O TCU é um órgão de contas, é um órgão do Legislativo para fiscalizar contas públicas. Ele não tem autoridade para verificar tudo o que acontece na República. O próprio TCU colocou aqui, olha, no item 6, no próprio despacho do ministro Jonathan de Jesus, ele falou, cumpre desde logo, registrar desde logo que não compete a essa corte substituir o Banco Central do Brasil no juízo prudencial regulatório de mérito, nem impor determinada solução regulatória. Então ele diz, eu não tenho autoridade para isso, mas ele quer fazer a inspeção. O que ele está querendo fazer é uma demonstração de força, que ele não tem esse papel. O ministro Jonathan de Jesus é ministro há pouco tempo, ele é muito jovem, ele não está qualificado para isso, ele foi escolhido por razões políticas, ele é um indicado do Centrão e está lá fazendo esse papel. O que ele quer no final? Vamos imaginar que aconteça isso que você perguntou. E se ele reverter, se ele decretar que não vale mais a liquidação? Ele não tem essa autoridade, mas vamos imaginar a confusão que vai criar. Porque se ele não tem mais a liquidação, se não tem mais a liquidação, o Daniel Worcaro, que é presidente do banco, que levou o banco a essa situação calamitosa, ele pode reaver bens dele. Os bens não estariam postos à disposição da massa liquidante. Então, só quem se beneficia com isso é o Daniel Worcaro. Até porque, veja, pelas regras do TCU, qualquer decisão liminar que ele tome, um ministro tomar uma decisão, tem que ser avaliado em uma semana pelo plenário do TCU. E as fontes que eu tenho no TCU me dizem o seguinte, ele não ganha, ele tem 2 votos contra os outros. Os 2 votos porque o presidente, o Vital do Rego, tem acompanhado essa decisão. Tem mais uma coisa que eu queria dizer, Cássia. Quando eles falaram que, olha, chegou aqui a resposta do Banco Central, mas não vieram os documentos, o Banco Central falou, olha, eu não posso tirar os documentos da área segura que ele está. Eu não posso tirar os documentos daqui, que levaram. São documentos sensíveis, documentos, inclusive, submetidos a sigilo. Então, é o seguinte, podem vir aqui. O Banco Central fez um ofício dizendo que estava à disposição. Foi um ofício, eu tenho ele aqui, ele termina assim, ó. Unidades técnicas vinculadas ao diretor de fiscalização, ao diretor de organização do sistema financeiro e de resolução estarão à disposição para orientar, viabilizar o acesso e acompanhar os auditores da Corte de Contas na consulta aos processos eletrônicos que fundamentam as decisões ora questionadas. Então, o Banco Central falou, eu estou à disposição, pode vir para cá, que eu vou colocar técnicos acompanhando vocês, para vocês verem tudo que querem. Não, eles estão, apesar de o Banco Central ter dito espontaneamente que pode vir, eles decretaram a inspeção. Então, o objetivo parece ser enfraquecer a autoridade monetária e a autoridade de supervisão bancária, que é o Banco Central. O que abre um precedente que pode ser bem perigoso, né, Miriam? Abre um precedente perigoso, porque o órgão do FMI, que acompanha o que acontece em supervisão bancária no mundo inteiro, já disse várias vezes que o Brasil tem uma fragilidade, que a autoridade
fiscalizadora está muito exposta a riscos como questionamentos na justiça e tal. Mas ok, que precisava fortalecer do ponto de vista da autoridade monetária é esse ponto. Agora, a partir disso aí, ele tá exposto a qualquer coisa. Então, quem vai fiscalizar daqui para diante, quem vai ter coragem de fiscalizar, acompanhar e até liquidar um banco que precisa ser liquidado, dado que vem todo tipo de pressão. As pressões sempre aconteceram, sabe? Eu acompanhei muitas liquidações, principalmente no governo Fernando Henrique, tem pressão política, tem pressão judicial. Mas o TCU, isso é uma novidade completa. O TCU achar que pode chegar lá e fazer isso, quer dizer, ameaçar reverter decisão. Veja que o próprio TCU disse, não cabe a mim. Mas ele fala isso e em seguida ele vai e decreta uma inspeção, sendo que o Banco Central já disse, pode vir, eu estou aqui com tudo preparado, tudo aberto, vocês podem chegar aqui, eu vou botar técnicos. Então, o que é essa decretação de inspeção? É um jogo, uma demonstração de força, um jogo para a plateia. Levando-se em conta sempre que o TCU é um órgão político. Então, isso aí, inclusive, enfraquece o próprio TCU, porque tem que ser levado a sério. Ele está ali para olhar contas públicas. Esse é o papel. Se o Banco Central produzisse um prejuízo público, prejuízo para os cofres públicos, aí ele podia, sob esse argumento, questionar. Mas não a autoridade do Banco Central de supervisionar e fiscalizar o setor bancário brasileiro. Essa é a função do Banco Central. Aliás, nesse caso, impedindo que se tenha prejuízo com dinheiro público, já que se impediu a negociação entre o Master e o BRB em Brasília, que é banco público, né? Então, exatamente, se impediu exatamente isso. Que é profundamente lesiva. Exatamente. Muito obrigado, Miriam. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia.